Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no santuário e em todos os lugares da terra, nos acompanhando pela internet, paz seja contigo e paz seja com as pessoinhas que vocês trazem em seus corações, que elas sejam igualmente abençoadas e alcançadas pelas misericórdias do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu na Santa Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, o seguinte: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Quero destacar principalmente os versículos 13 e 14, que diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que Deus nos abençoe. Pai querido, já oramos pedindo a iluminação do Teu Espírito Santo, mas insistimos nesta bênção, para que o Senhor clareie os nossos corações, transforme a nossa mente em solo fértil, para receber a Tua palavra e entender como nos posicionarmos diante dela, a fim de glorificarmos o Teu nome, através da vida de cada um de nós, através da minha vida, através da vida de cada irmão, de cada irmã que está presente aqui. Por este milagre nós te agradecemos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós continuamos no livro aos Efésios. Nós já conversamos no livro de Efésios como Deus restaurou a nossa identidade. Nós não estamos falando da identidade atribuída a você no decorrer dos seus anos. A sociedade atribuiu determinadas identidades a vocês e vocês se tornaram as pessoas que a sociedade queria que você se tornasse. Então você é um professor, é um empresário, é um produtor, você é um balconista, você é um ascensorista. Ascensorista acho que nem existe mais, né? Isso é do tempo meu e do Mauro. Ascensorista acho que não usa mais essas coisas. Mas enfim, você recebeu essa identidade dada. Se você prestar atenção, as pessoas acabam se identificando normalmente por esta identidade atribuída. E normalmente, infelizmente, é pela identidade da profissão, na maioria das vezes.
Você liga para um lugar, quando a pessoa atende, ela diz o cargo dela. Quando ela vai ligar para algum lugar, ela diz o cargo dela. Olha, aqui é a Ritinha da loja Três Irmãos. Olha, aqui é a Patrícia do consultório do Dr. Fulano. Então fala o nome e o sobrenome da identidade atribuída. Nós vimos que Deus atribuiu uma identidade a você, e a identidade que Deus atribuiu a você, antes que o mundo viesse a ser criado, tinha um sobrenome. Qual que é esse sobrenome, vocês lembram? Filhos do Deus Altíssimo. Essa é a identidade que Deus te deu. Por exemplo, a aniversariante Ana Júlia, como que é o nome dela? Ana Júlia, filha do Deus Altíssimo. Esse é o sobrenome, essa é a identidade verdadeira que Deus atribuiu a você, que Deus deu para você. As outras identidades foram atribuídas. Nós vimos já também como Deus revelou a riqueza da sua graça. Ou seja, Deus providenciou a tua salvação. Não há uma única vírgula que você possa fazer para ser salvo. A tua salvação começa e termina na pessoa do próprio Deus. A única coisa que a gente fez foi estragar, mas Deus vai lá e conserta o estrago que nós fizemos na queda da humanidade, lá nos pecados originais, e nos resgata em Jesus Cristo. Foi Jesus que veio nos resgatar. Não fomos nós que fomos ao céu buscar resgate. Foi Jesus que desceu até aqui para nos resgatar. Na terceira meditação, nós aprendemos como a carta aos Efésios nos ensina a orar uns pelos outros. E aprendemos que nós não precisamos orar pelas circunstâncias, mas devemos orar pelo coração das pessoas, para que as pessoas tenham o seu coração firmado em Jesus, e aí sim elas sejam capacitadas a enfrentar qualquer tipo de circunstância. Porque se nós orarmos pelas circunstâncias e não orarmos pelo coração, pela transformação interior da pessoa, o que adianta? Nós vamos ver quantos estragos aí são feitos por pessoas altamente capacitadas por circunstâncias, doutores, pós-doutores, especialistas, ricos, poderosos, que a única coisa que tem feito é praticar o mal. Por quê? Porque não tem o seu coração transformado. Na semana passada nós conversamos sobre a passagem da morte para a vida e verificamos que, afastados de Deus, nós não éramos pecadores somente. Nós não éramos pessoas falhas. Nós não éramos pessoas levando uma vida equivocada, que são os conceitos modernos. Nós vimos como a Escritura nos chama. Sem Deus nós somos mortos. Mortos. E morto, depois de algum tempo, começa a cheirar mal. Morto só traz tristeza para o ambiente. O morto, ele só traz incômodo para quem fica. O morto é separado das pessoas vivas. E a carta aos Efésios chama a pessoa afastada de Deus de pessoa morta. E hoje eu quero conversar com vocês com este título de Estranhos à Família de Deus. Hoje, no trecho que nós lemos, nós vamos estudar isso. E aí eu me deparei com a frase de Claude Wiener, um teólogo e biblista, que ele diz assim: amando os nossos irmãos, nós amamos o próprio Senhor. Embora esse conceito já esteja na Escritura, quando na Escritura nós somos confrontados, como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Nós somos confrontados com a horizontalidade de um amor que nós aprendemos na verticalidade da comunhão com Deus. É impossível separar intimidade da comunhão com Deus da horizontalidade da comunhão com os meus irmãos de fé. Então, o que esse teólogo biblista diz é exatamente isso. Quando eu amo o meu irmão, eu estou amando o próprio Deus. Note que quando Jesus resume toda a Escritura, para ficar mais fácil para a gente entender, é como se Jesus estivesse dizendo assim: você quer que eu desenhe para você? Porque a gente fala assim, é muita regra, muitas leis, muitas normas. Jesus disse assim, então eu vou resumir somente em duas.
Se você cumprir essas duas, você cumpriu tudo. Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir essas duas coisas, você cumpriu todo o Antigo Testamento, você cumpriu todo o profeta, você cumpriu os 10 mandamentos, você cumpriu toda a Escritura, sem medo de errar. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida e a relação com o próximo na mesma perspectiva. Então, o Paulo, no texto de hoje, ele vem ampliar a nossa visão para além daquilo que nós já estudamos nos domingos passados. Ele mostra que Deus não salva uma pessoa para viver sozinha. Quando Deus chamou você, quando Deus derramou a cruz dele na cruz para salvar você, não foi para você viver no anonimato, não foi para você viver na solidão. Aliás, esse conceito já aparece lá no Gênesis, quando Deus olha para o ser humano e diz: não é bom que o ser humano esteja só. Às vezes nós entendemos que aquele conceito ali se refere ao casamento, mas quando Deus diz isso, ainda não existia casamento, ainda não existia o relacionamento homem-mulher, existia solidão. Os animais tinham seus pares, os animais tinham companhia, e aí Deus diz: não é bom que o ser humano esteja só, porque o ser humano não foi criado por Deus para a solidão. Não foi criado por Deus para viver apartado dos relacionamentos. Deus salva pessoas para fazerem parte de uma nova família, não a família atribuída, não a família que acabou dando uma identidade atribuída a você, mas a família das pessoas de identidade dada por Deus. Quando Deus chama você, Ele diz assim: eu quero que você faça parte da minha família. Nós vivemos um tempo marcado por solidão. Esses dias eu conversava com alguém e estávamos conversando que às vezes a pessoa está numa festa e ela está absolutamente sozinha. E aí eu contrapus com ela o exemplo de São Paulo. Quando eu cresci em São Paulo, quem já passou por São Paulo, já pegou o metrô, sabe como funciona? Pega o metrô no horário de rush, ali perto das 5 da tarde. Se você tirar o pé do lugar, você não coloca mais. Você vai viajar o percurso todo com o pezinho meio erguido, não dá para colocar o pé onde estava. E como que as pessoas se sentem naquele vagão empilhado de gente absolutamente sozinhas, solitárias? Algumas colocam até um fonezinho de ouvido para solidificar e reforçar a solidão, como que se estivesse dizendo assim: olha, não conversa comigo porque eu não sei lidar com você. E não sabe lidar, não foi ensinado isso para ela. Então nunca foi tão fácil se comunicar com as pessoas como acontece nas redes sociais, que o Renan vai trabalhar esse tema no dia 9. Nunca foi tão fácil mandar um zap, colocar no grupo lá, né, igual aquela turminha. Todo grupo de WhatsApp tem a turminha do bom dia, boa tarde, boa noite, não tem? Parece que tem um zupa-lupa que fica fabricando figurinhas de bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia a pessoa bota uma figurinha lá, bom dia, e não repete a figurinha. Então deve ter uns duendezinhos que ficam fabricando essas figurinhas. Então é fácil hoje você dizer bom dia para 30, 40 pessoas que estão lá no seu grupo. Hoje nós vemos as pessoas conversando nos grupos de WhatsApp, mas se você olhar aqui, aquela pessoa ali com o celular conversando, com um punhado de gente no grupo de WhatsApp, o que você está vendo? Uma única pessoa com o celular na mão, não é isso? Então é uma falsa sensação de pertença, é uma falsa sensação de estar inserida num grupo. Não está. Na verdade, a pessoa está absolutamente sozinha, com a sensação de estar se relacionando com outras pessoas. Então, nunca foi tão fácil se comunicar e, ao mesmo tempo, tão difícil de pertencer. Nunca foi tão fácil se comunicar e, ao mesmo tempo, tão difícil de pertencer. Há pessoas cercadas de gente, mas profundamente sozinhas. Hoje nós estamos aqui, sentados. Ontem nós estávamos lá no encontro de líderes, tinham umas 600 pessoas mais ou menos, mas a gente olhava assim, tinha gente com semblante de que estava ali sozinho.
alongada, afastada? Como que você está aqui hoje? Você está com as pessoas que estão aqui com você? Ou você está sozinho, está sozinha também? Há pessoas cercadas e que se sentem vazias, e o Evangelho responde a essa necessidade em Cristo, porque Deus não apenas perdoa os nossos pecados, Ele nos recebe em sua casa. Percebe essa sequência? Ele não só perdoa os nossos pecados, Ele nos recebe na sua casa e nos transforma em um familiar. Não tem aquela música que a gente cantava? Vem entrar agora para a família de Deus? É exatamente isso que acontece. Então, nos versículos 11 e 12 do texto daqui que nós acabamos lendo aqui, nós entendemos e nós aprendemos que sem Cristo nós estávamos não só longe de Deus, mas também sem esperança. Hoje de manhã na escola dominical, azar o teu de ter perdido, nós aprendemos o Apocalipse, e no Apocalipse exatamente isso, que nós, sem a única pessoa que pode abrir o livro, que pode tirar os 7 selos do livro, ou seja, a única pessoa que pode concluir a história da humanidade, a única pessoa que tem o controle sobre o teu destino, a única pessoa que tem o controle sobre a história do nosso país, é Jesus. Então, se nós não temos Jesus para fazer essa ponte com a gente, nós estamos sem esperança. Por isso o apóstolo João chora quando o anjo diz: não há ninguém digno de abrir o livro. Então, se você coloca a tua esperança em outro ser humano, para que o outro ser humano abra o livro da tua vida e traga para você soluções, e traga para você um bem-estar, você também está fadado a sofrer, você também vai se sentir frustrado. Porque Paulo lembra aos cristãos, gentios naquela época, quem eles eram antes de conhecerem Jesus. Eles eram pessoas mortas. Sem Jesus nós estamos mortos. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Não sou eu que estou inventando isso, não sou eu que estou colocando isso para vocês, é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus que diz que sem Jesus nós somos pessoas mortas. Paulo diz que elas estavam separadas de Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Já pensou ficar sem Deus? No mundo jaz quem? O maligno. Então, se você, como dizia aquela música lá, do Tião Carreiro e Pardinho, que é do meu tempo do Cláudio, se você não está na mão de Deus, você está na unha do capeta. Ah, credo, palavra feia, né? Se você não está nas mãos de Deus, você está na unha do capeta. Mas é isso. Não existe neutralidade. Preste atenção nisso. Não existe neutralidade, não existe caminho intermediário. Ou você está nas mãos de Deus, ou você está na unha do... Pode falar, na unha do capeta. É isso. Ou você está na unha de um, ou nas mãos do outro. Não tem meio termo. Quando eu acho que eu estou no meio termo, eu já estou lá na mão da concorrência. Já fui abraçado pela serpente, a jiboia começou a engolir a minha cabeça. Lembra lá no Gênesis? Quem é que vai tentar Eva? A serpente. Por onde que a serpente começa a comer a sua presa? É pelos pezinhos? Por onde? Sempre pela cabeça. Então Satanás, ele quer ocupar primeiro a tua cabeça, porque se ele dominar os teus pensamentos, se ele dominar os teus sentimentos, ele estraga todo o resto da tua vida. É por isso que lá aparece a serpente querendo a cabeça da Eva. Conseguiu a cabeça da Eva? Conseguiu a atenção da Eva? Conseguiu dominar a mente da Eva? Conseguiu. Olha o estrago, estamos nós aqui hoje falando de salvação. Quando eu chegar no céu, eu quero dar uma olhadinha para Eva e falar para ela assim: bonito, hein? Né? Mas você já pensou que você também pode estar dando ouvido para a serpente? Você já parou para pensar que a serpente tem feito um esforço muito grande para começar a comer você pela tua cabeça? Devorar a tua vida, a tua emoção, tua paz de espírito pela cabeça? Tirar o teu sossego pela cabeça?
tentar convencer você de que não foi bem isso que Deus quis dizer, não. Na verdade, você pode cuidar da tua vida, você pertence a você mesmo, você faz a tua história, você não precisa de Deus, aí você já está na unha do capeta. É isso que o texto sagrado vem dizer. O pecado havia rompido a comunhão com Deus e, consequentemente, também rompeu com os relacionamentos humanos. Quando Adão e Eva pecam, eles vão se esconder. De quem? De Deus. Então pecou, primeiro relacionamento rompido, o relacionamento com Deus. Pega uma pessoa que fica muito tempo sem ir para o culto. 100% delas dizem isso porque há 30 anos eu ouço as desculpas dessas pessoas. Ah, pastor, eu faltei um domingo, faltei 2, faltei 3, depois fiquei com vergonha de voltar, e as pessoas ficarem me perguntando, onde você estava, por que você não apareceu mais, e aí eu já não fui mesmo para evitar essas cobranças. Mas é assim que acontece, nós somos prejudicados no nosso relacionamento com Deus, e somos prejudicados no nosso relacionamento com as pessoas. Quem é o pai da mentira? O tal do capeta. Não é isso? E com a primeira mentira bacana que ele conta para quem está desigrejado. E parece que é um carimbão, né? Parece que é um chip que bota na cabeça dos desigrejados. Eu não preciso da igreja. Eu faço a minha oração em casa. Eu leio a minha Bíblia em casa. Eu saí da igreja, mas eu não perdi comunhão com Deus. Olha o capeta falando. Dá para sentir até o cheiro do enxofre quando a pessoa fala isso. Porque é mentira. Ela não lê a Bíblia, não lê na igreja, vai ler em casa sozinha. Ela não faz oração, não faz na igreja, vai fazer em casa sozinha. E se fizer aquela oração burocrática. É igual a oração de restaurante. Tem crente que tem vergonha de orar em restaurante. Aí senta no restaurante para comer e faz assim, ó, em nome de Jesus, amém. Porque tem vergonha de ficar orando ali, as pessoas perguntarem, olha lá, está orando, que coisa feia, está orando em público. Mas você pode brigar em público, pode usar o celular em público, pode trair em público, pode adulterar em público. Na oração não pode, é feio. E aí o cabra diz, não, eu faço a minha oração em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, mas dá uma vontade de perguntar, é que tem coisa que não compensa, né? É igual o Maurão falou uma vez, você quer ter paz ou quer ter razão? Mas dá vontade de perguntar para a pessoa, qual texto que você leu hoje? Sobre o que você meditou hoje? Conta para mim, compartilha comigo, me evangeliza, eu preciso ser alimentado. Compartilha comigo o que você aprendeu hoje na tua leitura bíblica. Será que sai coisa boa? Sim ou não? Não, não vai sair. Não adianta nós querermos ser mais reais do que o rei, não vai sair nada dali. E aí, consequentemente, eu estrago minha relação com o próximo. Por que muita gente não gosta de frequentar a igreja? Porque a igreja é um local de cobrança. A igreja é um local de prestação de contas. É na igreja que os crentes deveriam chegar e falar assim, ah, pastor, eu te vi ali em tal lugar, você não devia estar ali, hein, pastor? A igreja tem essa função de prestação de contas, porque aves da mesma plumagem voam juntas. Você não vê periquito voando com urubu. Periquito voa com periquito e aribu voa com aribu. Então as pessoas não gostam de igreja porque a igreja confronta o pecado. Então eu prefiro ficar no lugar onde o meu pecado não é confrontado. Mas aí eu caio naquela situação. Aves da mesma plumagem voam juntas. Se eu gosto de estar no meio de um grupo que não cobra o meu pecado, pecador eu sou igual a eles. O que diz o Salmo primeiro? Quem que lembra? Bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos... Está escrito lá, né? Não é o pastor que está inventando moda. Então o ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus e com o próximo. Queridos, tem gente que frequenta a igreja há anos, e continua sendo um visitante. E eu já falei isso para vocês, que uma vez estava dando aula
numa escola dominical lá em São Paulo, e tinha uma senhorinha, como dava trabalho aquela senhorinha, misericórdia. Acho que eu nunca orei tanto por uma pessoa como eu orava com aquela senhorinha. Eu olhava assim para ela e falei: senhor, já não está fazendo hora extra, não? E uma vez, eu dando aula lá, a senhorinha começou a me questionar e disse assim: pastor, faz 30 anos que eu frequento essa escola dominical. E eu disse para ela assim: não passou do primeiro ano, né? É repetente até hoje do primeiro ano. Então, tem gente que está na igreja há um tempão, mas é só visitante. Fez profissão de fé, se tornou membro burocrático da igreja, mas se comporta como visitante. Você visitou alguém essa semana? Quem visitou alguém essa semana? Ou foi visitado por alguém essa semana? Quem? Ninguém? Nossa, que povo antissocial. Ninguém recebeu visita? Beth, eu sei que está recebendo visita em casa. Quem que está te visitando lá, Beth? Quem? Sua filha? Como é o nome dela? Fala mais alto, tem dó do surdinho aqui. Natália, muito bem. A Natália te visita toda semana? O ano todo? Não. Você não visita uma pessoa o ano todo ano, os 310 dias do ano. Senão já não é visita, já é convívio, né? Então a pessoa que tem o nome na igreja, mas só vai para a igreja de vez em quando, ela é o quê? É o quê? Não, mais forte, tem dó do surdinho aqui, ela é o quê? Visitante. Mas é membro, é dizimista, faz parte lá, no dia da assembleia chama o nome da pessoa, mas a pessoa só está lá de vez em quando. O que ela é? Visitante. Estão presentes no culto, mas nunca experimentaram o privilégio de pertencer de verdade à família de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui na Epístola aos Efésios. E nos versículos 13 a 18, ele diz que Cristo derrubou o muro da separação, o muro que separava as pessoas que não eram filhas de Deus para as pessoas que eram filhas de Deus. Paulo declara uma das maiores verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Não é o meu irmão de fé que é a nossa paz. Tem um teólogo que diz, os babilônicos vão lembrar dessa frase, tem um teólogo que diz assim: o meu inferno é o outro. Então, se você colocar a razão da tua paz de uma forma muito injusta no ombro de outra pessoa, além de você estar sendo muito injusto, porque ninguém é responsável pela tua felicidade, ninguém. Sabe aquela pessoa que vai casar e diz assim: eu vou casar, igual a Analine, vai lá, eu vou casar porque o Tiago vai me fazer muito feliz. Isso é injusto. O Tiago não tem esse poder de fazê-la muito feliz, como ela não tem o poder de fazer o Tiago muito feliz. É o Tiago, é a Analine que vão decidir se são felizes ou não. Então, quando nós colocamos no outro ser humano esse peso absurdo de ser responsável pela minha felicidade, eu me frustro. E cada vez que eu fico frustrado, eu invisto mais nessa expectativa, para logo depois eu ficar mais frustrado ainda, porque o ser humano foi feito para pecar e decepcionar, e um dia ele vai pecar com você e vai decepcionar você. Se você colocar a sua esperança espiritual para o futuro na minha pessoa, garanto para você que um dia eu vou te decepcionar. Aliás, pastor tem essa sina, né? Porque o pastor coloca sempre o dedinho na feridinha. Ao invés da pessoa olhar para a feridinha e falar: preciso tratar dessa feridinha, ela fica com raiva do pastor e quer sumir da igreja. Fiquei com raiva do pastor, ele mexeu na minha feridinha. Mas por que você não põe um band-aid aí na feridinha? Não, band-aid também não coloco. Ninguém mandou ele botar o dedo na minha feridinha. Então, meus queridos, Jesus é a nossa paz. A nossa paz não é o outro. A paz de espírito que você busca não são teus filhos. Assim como a paz de espírito que você busca não são teus pais. Também não é o teu trabalho, e menos ainda os líderes políticos. Menos ainda.
O fundamento da paz de uma pessoa tem que ser Jesus Cristo, porque foi na cruz e foi Jesus que derrubou o muro que separava você de Deus e que separava a gente uns dos outros. Jesus destruiu o que está escrito lá em Efésios? Destruiu o que? A inimizade. Jesus destruiu a inimizade. O que o Paulão está dizendo aqui? Que se eu tenho comunhão com Cristo, eu não tenho inimizade com você. Agora, se eu alimento algum ranço em relação a você, o meu relacionamento com Cristo está estremecido. Eu preciso consertar o meu ranço com você? Não! Eu preciso consertar o meu coração com Jesus. Tem alguma coisa fazendo sombra aqui dentro. Por isso eu tenho ranço com você. Porque estou esperando que você satisfaça alguma vontade minha. E não é para isso que Deus te colocou no mundo, para satisfazer as minhas necessidades. Aquilo que parecia impossível foi realizado pelo sangue de Cristo. A cruz reconcilia todo mundo, porque a cruz é ponto comum para todos nós. E Deus também nos reconcilia, consequentemente, uns com os outros. Eu amo você, porque você é tão pecador quanto eu. Estamos todos em construção. Eu sempre faço questão de repetir isso. Neste local de adoração, não há uma única pessoa que seja melhor do que as demais. Como também não há uma única pessoa que seja pior do que as demais. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos mendigos, mostrando para o outro onde que tem pão. É isso que nós somos. Onde Cristo reina, esses muros começam a cair. Onde Cristo reina, o muro da separação começa a cair. E quais são os muros que provocam a separação entre as pessoas? Muro do orgulho. O orgulho, por exemplo, ensina a não pedir perdão. Pior ainda, o muro do orgulho ensina a não conceder perdão. O muro do orgulho ensina a não pedir ajuda. Pior ainda, o muro do orgulho ensina a não dar, não oferecer ajuda. É assim que os estranhos vivem. O muro, por exemplo, do preconceito, é um muro que provoca inimizade, o muro do preconceito. Ah, ele não é do meu grupo. Ah, ele é do sexo oposto. Ah, ele é de uma classe social diferente. A casa dele é diferente da minha. Ele fala nós vai, nós foi. Não posso andar com uma pessoa que fala nós vai, nós foi. Ele mal sabe assinar o nome. Ele faz a gente passar vergonha porque ele fala alto. E eu fico olhando do lado assim para dizer para as pessoas, está comigo não, viu? Então, o preconceito faz criar muros. A mágoa é um muro dificílimo de ser derrubado. E a mágoa, o muro da mágoa causa muita divisão. Não chega na questão do perdão, é mais bobo ainda. É a pessoa que magoou algum princípio nosso, e aí nós ficamos dodói, nós ficamos milindrados. E tem gente que por um dodóizinho desse tamanho abandona a fé, como se pudesse chegar diante de Jesus e falar assim, não, a culpa foi dele, não foi minha não. Eu até queria ter ficado contigo, Jesus, mas cobra aquela pessoa lá, ó, ela que me magoou, e foi por causa dela que eu saí da igreja. Foi por causa dela que eu abandonei a comunhão. Esse é outro argumento que os desigrejados amam ouvir. Ah, na igreja tem muita falsidade. Na igreja tem muito hipócrita. Ouvimos isso essa semana, né, Silas? Cadê o Silas? Ouvimos isso essa semana. Na igreja tem crente de 1h30. Eu falei, seja bem-vindo, cabe mais um. Cabe mais um hipócrita aqui. Porque somos todos pecadores. Estamos todos em construção. Não tem ninguém melhor. Estamos todos no caminho. Os discípulos andaram com Jesus presencialmente por 3 anos e meio. Acordava com Jesus, tomava café com Jesus, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, iam dormir no final do dia na mesma tenda, no mesmo ambiente com Jesus. E o que sobrou no pé da cruz?
que aconteceu com o Pedrão, que acabou sendo o líder lá? O ressentimento. Então, uma igreja restaurada não é formada por pessoas iguais. Se você está buscando a família da fé, querendo achar pessoas do mesmo nível, isso daí é uma indústria de robô. A família da fé é composta por seres humanos, composta por pessoas tão pecadoras quanto você. Essas pessoas, elas não são perfeitas. Elas são absolutamente e absurdamente diferentes uma das outras. A igreja está cheia de palmeirense, olha que bênção. Mas tem uns corintianos também, né? Vai fazer o quê? Tem que tolerar, tem que conviver. Aí o que a gente faz? Evita falar de futebol porque dá treta. Então vamos falar daquilo que nos une. O que é que nos une? Jesus. Jesus nos une. Vamos falar então sobre Jesus. A igreja, a família de Deus, é formada por pessoas diferentes que aprenderam a viver reconciliadas, porque elas mesmas foram reconciliadas com Deus. No versículo 19 a 22, agora nós somos a família e a casa de Deus. Presta atenção nessa expressão que o apóstolo Paulo usa. Nós somos família de Deus, mas individualmente nós somos casa, morada de Deus. Isso derruba tantos conceitos modernos. Já ouviram um conceitozinho aí bem repetido? Meu corpo, minhas regras. Aí chega o Paulo e diz assim: vocês não são de vós mesmos. Vocês não são de vós mesmos. E Paulo usa 3 imagens para mostrar a nossa nova condição. Primeiro, não somos mais estrangeiros. Nós somos da família de Deus. Depois, não somos mais cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do reino. E finalmente, nós somos membros da família de Deus. Que privilégio extraordinário sermos membros da família de Deus. Podemos não ser todos palmeirenses, podemos não ser todos corintianos, podemos não ser todos nascidos aqui em Tupã, podemos não termos todos a mesma profissão, mas somos todos filhos de Deus. Deus não apenas nos salvou da condenação, Ele nos trouxe de volta para casa. Mais do que isso, Paulo diz que nós somos edificados como um templo santo. É isso que o apóstolo fala, nós somos edificados como um templo santo. E quem habita neste templo? O Espírito Santo que habita neste templo que Jesus construiu na tua vida. Então a igreja não é só um lugar onde nós nos reunimos. A igreja é o povo onde Deus decidiu habitar. Você percebe a grandeza disso? Quando Deus chama você para Ele, Ele transformou você na casa onde o Espírito dele vai morar. Então, se você pertence à família de Deus, saiba que o Espírito Santo mora aí no teu coração. Não é mais o teu corpo, tuas regras, é o corpo de Deus, regras de Deus. Isso se você se considera um templo, a morada do Espírito Santo. Quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que nós somos moradas do Espírito Santo, quando nós compreendemos que nós somos a família onde Deus habita e passeia, nós deixamos de usar expressões como: o que essa igreja pode fazer por mim? O que essa igreja pode me dar? Não tem gente que busca isso? Acha que porque está na igreja vai ficar rico. Jesus não morreu na cruz para você ficar rico. O nome disso é loteria. Não é sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz para você não morrer na cruz. Jesus levou você do inferno para você não ir para o inferno. Ficar rico não tem nada a ver com isso. Jesus sequer morreu na cruz para você ter saúde. O nome disso é médico e remédio. Jesus morreu na cruz para livrar você do inferno e ter você na família dele. Então, mais do que isso, se nós estávamos longe,
nós deixamos de perguntar, como pessoas que viviam longe, o que a igreja pode fazer por mim, e nós passamos a perguntar: como que eu posso servir essa família onde Deus me quer? Muda, não muda a lente? É como se você tivesse um cano, sabe aqueles canos de PVC de 4 polegadas comprido? É como se você estivesse olhando o mundo aqui, deste lado do cano. Aí você sai daqui e vai lá pela ponta de lá, e você olha o mundo do lado de lá agora, você vai ver coisas totalmente diferentes, perspectiva diferente. Então a perspectiva de quem não pertence à família de Deus vai ser sempre esta: o que essa igreja pode fazer por mim? Tem cesta básica aí? Tem crente rico aí para me ajudar a pagar uma consulta? Não que essas coisas não sejam necessárias, são necessárias e são viáveis, a igreja está aí também para isso. Mas mesmo na nossa fraqueza, a nossa mentalidade, quando é transformada, passa a ser: o que eu posso fazer para servir essa família onde Deus me colocou? Nós aprendemos isso lá quando eu falei da oração. Você chega dizendo assim: ah, meu irmão, ora por mim, estou com problema, estou com uma dificuldade, ora por mim. Você esquece das suas dificuldades e você passa a orar pelas pessoas, pelas dificuldades das pessoas. Você até esquece de você mesmo. Terminando, meus queridos, antes nós estávamos longe, agora nós fomos aproximados. Antes nós éramos estrangeiros, estranhos de Deus, agora somos família. Antes nós vivíamos sem esperança, agora nós pertencemos ao povo de Deus. Agora tem um lugar na mesa para eu me sentar. Sabe aquela visita que chega de última hora? Aquele primo, faz tempo que não visita, chegou na hora da refeição. O que você fala para o primo? Ah, senta lá na porta, lá na calçada, assim que a gente terminar aqui a refeição, porque a mesa já está posta, é assim que a gente faz? Ou a gente dá uma espremida lá, pega um banquinho, põe no meio e fala para o primo: vem cá, senta aqui com a gente, come com a gente aqui, não é isso? Isso é o reino de Deus. E essa é uma das maiores bênçãos do Evangelho. Em Cristo, você não precisa viver sozinho. Em Cristo você não precisa viver sozinha. Há um Pai que nos recebe de braços abertos. Então que a nossa igreja viva exatamente isso, e que você, como família de Deus, viva exatamente isso. Que as pessoas possam encontrar, não só na igreja, mas na tua vida também, muito mais que um culto. Que as pessoas encontrem um lar, que é diferente de casa. O que é casa? As paredes. O que é lar? É o imaterial. Lar é aquilo que você não pega, isso é lar. Pode ter casa que tem um lar dentro, e pode ter casa que é só casa. E o lar sequer precisa de casa. Se tiver casa, melhor. Mas se tiver lar, já está ótimo. Eu encerro. Mas como eu fiz domingo passado, eu queria só que você pensasse aqui em 3 coisinhas. Só 3. Para você levar para o travesseiro. Você tem vivido a igreja como um compromisso religioso ou como a família que Deus te deu? O pessoal que faz aconselhamento comigo, quando chega na hora da pergunta, as pessoas falam assim: ai meu Deus, agora que vem aquelas perguntinhas que dá na canela. Aí eu digo: é nada, é café com leite. Então responde essa para mim, não, para você aí. Você tem vivido a sua igreja como um compromisso religioso ou como a família que Deus te deu? Como que é o seu relacionamento com a igreja? É só um compromisso? Esse dia eu comentei com a Ritinha. Falei: poxa, tinha um irmãozinho lá na igreja. Não, foi a sua mãe que perguntou, né? Sua mãe perguntou: aí a pessoa tal. Falei: ah, tá lá na igreja. E vocês conversam com ele? Eu falei: não dá tempo. E a gente fica ali cumprimentando as pessoas, o irmão passa, quando a gente vai olhar, cadê o irmão? Já foi. Acho que eu vou começar a pedir para a Lena e o Micael trazer uns salgadinhos, botar ali no fundo, um chazinho,
Porque onde tem comidinha as pessoas param, se conversam, né? Crente gosta de comidinha. Aí quem sabe a gente tem um tempinho para conversar. A segunda questão, meu querido, minha querida, para você pensar. Na tua vida existe algum muro de mágoa? Existe algum orgulho ou indiferença que ainda precisa cair? É óbvio que eu não quero que você responda para mim. Mas olha aí para o teu coraçãozinho, dá uma olhadinha aí dentro. O muro separa, não é isso? E Jesus veio derrubar esses muros. Você está disposto a derrubar esse murozinho que você encontrou aí no seu coração? O muro da mágoa? Estou magoado, estou magoada. Dá um dó, né? Dá vontade de pegar a pessoa no colo. Ó, coitadinho, está dodói, está magoado. Vem cá, quando casar Sara, o pastor vai dar um beijinho. É porque é criança espiritual. Tem que tratar assim, como criança espiritual. Mas olha no seu coração, vê se você tem mágoa, vê se você tem orgulho, vê se você tem indiferença, que ainda precisa ser derrubado. E uma terceira reflexão. Como que você poderia acolher alguém? Como você poderia acolher alguém para esta pessoa experimentar o amor e o privilégio que é pertencer à família de Deus? Eu estou na igreja hoje porque um dia fizeram isso comigo. E eu sempre gosto de dizer isso. O rapaz que me discipulou, que me evangelizou, nunca falou de Jesus para mim, nunca abriu a Bíblia para mim, e estou eu aqui com vocês hoje. Porque ele me acolheu. Ele me fez sentir importante. Ele gastou o tempo dele, os recursos dele comigo, para que eu me sentisse valorizado e pertencente. A importância de quem tinha uma identidade dada e não uma identidade atribuída. Você poderia fazer isso essa semana? Escolher alguém para você fazer esta pessoa experimentar o amor da família de Deus representada por você? Ou você é só membro de igreja, você não é da família de Deus? Isso faz muita diferença e é fundamental. Se você é da família de Deus, você vai incluir. Se você não é, isso não é problema meu, vai se lascar para lá. A Elisa agora, ela está falando sempre do aniversário dela, né? Ela fala que o versário dela está chegando. E primeiro é o do vovô, depois é o dela. E é lá em novembro ainda. Mas ela fala que está chegando. E engraçado que a primeira coisa que ela fala é quem vai para o aniversário dela. Então na cabecinha dela, ela já está imaginando o aniversário, mas mais do que isto, ela já está estipulando na cabecinha dela quem ela vai incluir na alegria dela. E qual o primeiro nome que ela fala? O Mauro, né? O Mauro e a Maria. Ela fala um monte de nome. Até o vovô e a vovó ela fala também. Mas é interessante porque ela não tem esse grau de convívio, de passar o tempo todo com Mauro e a Maria. E ela fala vários nomes das pessoas da igreja. E ela diz, no meu versário vai o Mauro. E eu fico pensando, que mau gosto que essa menina tem. Agora está convidando qualquer um para o aniversário. Não, isso me enche de orgulho, porque é a sinceridade, a pureza do coração da criança. É você convidar os improváveis, porque talvez, você convide a mim, que sou o pastor. Talvez. Mas você convidaria aquela pessoinha mais improvável da igreja? Aquela pessoinha que a gente nem lembra se foi no culto ou não? É isso que eu estou perguntando. Você está disposto a fazer com que alguém se sinta parte da família de Deus? E eu espero profundamente que as respostas a essas 3 perguntinhas sejam muito boas para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus.